Olá! O trabalho a seguir é sobre o sistema digestório, onde mostraremos a vocês como de fato funciona o nosso organismo, desde o momento que ingerimos o alimento até a sua última fase. E para manter as nossas atividades do organismo em um bom funcionamento, precisamos dos nutrientes necessários para construir novos tecidos e fazer a manutenção. E precisamos extrair energias vindas da ingestão dos alimentos. Lembrando também que temos que manter hábitos saudáveis na vida, como uma boa alimentação, exercícios físicos e controle do estresse, um problema típico da vida moderna. A seguir, falaremos dos órgãos que compõem o sistema digestório. Olá, tudo bem? A seguir eu irei estar falando sobre os órgãos que compõem o sistema digestório, que é a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, intestino delgado, intestino grosso e o ânus. Nós iremos começar com a boca, que é o local, onde a digestão começa. Nós sabemos que precisamos de uma boa mastigação, começa com uma boa mastigação que é mecânica, para garantir que o alimento seja rasgado, amassado, triturado, além da atuação dos dentes, Renata? O alimento na boca, ele sofre a ação da saliva, nós sabemos, a qual ela é secretada pelas glândulas salivares, que contém enzima, o nome da enzima é a amilase, também conhecida como a ptialina, que promove o início da digestão e dos carboidratos. Nós também sabemos que a língua é muito importante nessa etapa da digestão, porque ela garante que o alimento se misture à saliva e forme o chamado bolo alimentar, A língua também, ela ajuda na deglutição do bolo alimentar, que é aquela comida que você já mastigou e está em formato de bolo, empurrando-o em direção à faringe. Tá, então isso quer dizer que depois que a gente já come, ingere o alimento pela boca, ele já vai direto para o estômago? Não, depois que a gente mastiga bem direitinho, a comida vira uma massa, que a gente já conhece como bolo alimentar. E é nessa fase que nós engolimos, esse bolo alimentar que passa pelo esôfago e chega até o estômago. E de quanto tempo que dura para a gente fazer essa indigestão, mais ou menos? Mais ou menos de 3 a 4 horas, E é nessa etapa, nesse tempo necessário para que os carboidratos e proteínas e gorduras sejam quebrados pelas enzimas do suco gástrico. Vou falar sobre a faringe, que é uma estrutura, que ela faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório, sendo um local por onde o alimento e o ar passam. Esse órgão permite, por exemplo, que sejamos capazes de respirar, mesmo quando nossas cavidades nasais estão obstruídas, e apresenta 3 regiões, a nasal, a oral e a laríngea. Agora vou falar do esôfago. Ele é um órgão tubular e musculoso que conecta a faringe até o estômago. O bolo alimentar atinge o estômago graças às condições do músculo liso que forma o estômago. Essas contrações são chamadas de contrações peristáticas. O que o esôfago produz? O esôfago, ele produz um muco que possui a importante função de proteger a mucosa e facilitar o transporte do alimento em direção ao estômago. O fígado é o maior órgão interno do corpo humano e está localizado na parte superior direita do abdômen. Sua função principal é a filtragem do sangue vindo do sistema digestivo antes de enviá-lo para o resto do corpo. Ele também desempenha um papel importante no metabolismo de gorduras, proteínas e carboidratos, na produção da bile para ajudar na digestão de gorduras, o armazenamento de glicose para fornecer energia ao corpo. Algumas doenças podem afetar o fígado, como cirrose, a hepatite viral, a esteatose hepática, acúmulo de gordura no fígado. É importante manter os hábitos saudáveis, alimentação balanceada e exercícios físicos para prevenir problemas no fígado.
A bile é um líquido produzido pelo fígado e armazenado na vesícula biliar, que é liberado no intestino delgado durante a digestão de gorduras. Ajuda na absorção de vitamina lipossolúveis, como vitamina A, D, E e K. Ela contém pigmentos biliares que dão a cor às fezes. O pâncreas é um órgão localizado no abdômen, atrás do estômago e na frente da coluna vertebral. No sistema digestivo, o pâncreas secreta enzimas digestivas para quebrar os nutrientes dos alimentos no intestino delgado. Essas enzimas incluem a amilase, que digere carboidratos, a lipa, que digere gorduras, e a tripsina, que digere proteínas. No sistema endócrino, o pâncreas secreta hormônios, incluindo a insulina e a glucagon, que ajudam a regular o nível de açúcar no sangue. A insulina reduz o açúcar no sangue. O glucagon aumenta o açúcar no sangue. Doenças que afetam o pâncreas: a pancreatite, a inflamação no órgão, e o câncer, que é muito difícil de detectar precocemente. O duodeno é a primeira porção do intestino delgado, que recebe alimentos digeridos do estômago através do piloro. Ele tem cerca de 25 a 30 centímetros, dividido em 4 partes. A primeira parte, chamada de bulbo, é a mais larga e curta. A segunda parte é chamada de descendente. A terceira parte é chamada de horizontal ou transversa. A quarta parte é chamada de ascendente. O duodeno é responsável por receber secreções de várias glândulas digestivas, incluindo pâncreas e fígado. Algumas doenças que afetam o duodeno: duodenite, inflamação da primeira parte do intestino delgado; úlcera gástrica, uma ferida que se desenvolve na mucosa do esôfago; gastrite, inflamação do revestimento do estômago. O jejuno é a segunda porção do intestino delgado, localizado entre o duodeno e o íleo. Ele tem aproximadamente 2,5 metros de comprimento. Sua responsabilidade é a absorção de nutrientes do quimo importantes para o organismo. No jejuno, ocorre a continuação da digestão iniciada no estômago e no duodeno, através de enzimas digestivas produzidas pelo pâncreas e pela própria mucosa intestinal. Além disso, o jejuno possui células caliciformes que secretam muco para proteger a mucosa intestinal. O íleo é o último segmento do intestino delgado. Ele faz continuação ao jejuno, assim é chamado por relação com o osso ilíaco. É mais estreito e suas túnicas são mais finas e menos vascularizadas que o jejuno. O íleo desemboca no intestino grosso, em um orifício que recebe o nome de ósteo ileocecal. Eu irei estar falando sobre o estômago, que é um órgão dilatador do sistema digestório e fica localizado logo abaixo do diafragma. Nesse órgão, o bolo alimentar sofre a ação do suco digestivo, chamado suco gástrico, que é ele que mistura graças à atividade muscular do órgão. Nesse momento, o bolo alimentar passa a ser chamado de quimo. O suco gástrico ele apresenta entre seus componentes a pepsina, que atua na digestão de proteínas, e o ácido clorídrico, que torna o pH do estômago baixo e promove a ativação. O estômago também ele é dividido em 4 áreas importantes, conforme eu irei estar descrevendo, que é a cardia, que é denominada por estar próxima ao coração, por isso este nome. O fundo, que apesar do nome, ele situa-se no alto, acima do ponto onde se faz a junção do esôfago com o estômago, e o corpo, que representa cerca de 2/3 do volume total. O piloro, para impedir que o bolo alimentar passe ao intestino delgado de forma prematura. O estômago também é denotado de uma poderosa válvula muscular, que é o esfíncter, chamado piloro, orifício de saída do estômago, ósseo pilórico. Pouco antes da válvula pilórica, encontramos uma porção denominada antro pilórica. O estômago também ele apresenta 2 partes, que é a curvatura maior, que fica à margem esquerda do estômago, e a curvatura menor, que fica na margem direita do estômago. É função do estômago fazer a digestão do alimento, de tudo que nós comemos. A secreção do suco gástrico, que inclui enzimas digestórias, e o ácido
clorídrico como substâncias mais importantes, a secreção de hormônio gástrico e fator intrínseco, além da regulação do padrão no qual o alimento é parcialmente digerido e é entregue ao intestino delgado. No movimento de mastigação, como nós já conhecemos, que é mecânico, os alimentos ativam-se a produção do ácido clorídrico no estômago, mas só com a presença do alimento, de natureza proteica, se inicia a produção do suco gástrico, que é uma solução aquosa composta de água, sais, enzimas e ácido clorídrico. Tem a pepsina, que é uma enzima mais potente do suco gástrico, sendo regulada pela ação de um hormônio, a gastrina, que é produzida no próprio estômago, no momento que as moléculas de proteína dos alimentos entram em contato com a parede do estômago. Assim que a pepsina é quebrada, as moléculas grandes de proteína se transformam em moléculas menores, que são chamadas de proteoses e peptonas. A mucosa gástrica é recoberta por uma camada de muco que a protege de agressões do suco gástrico, considerando assim bastante corrosivo. Quando ocorre um desequilíbrio na proteção, resulta na inflamação da mucosa, que conhecemos como gastrite, ou também no surgimento de feridas, que é a úlcera gástrica. E nesse processo o estômago sofre contrações que forçam o alimento contra o piloro, que se abre e fecha, permitindo em pequenas porções, o quimo, que é a massa branca e espumosa, permitindo que chegue ao intestino delgado. E, Aureni, eu tenho uma pergunta. Quais as patologias mais conhecidas no estômago? São os refluxos, gastrite, úlceras gástricas e a esofagite. Vou estar falando agora sobre o intestino delgado, que é a maior porção do nosso sistema digestivo, apresentando cerca de 6 metros de comprimento. Ele possui 3 segmentos, que é o duodeno, o jejum e o ilho. Nessa porção do sistema digestório, a digestão é finalizada e a absorção de nutrientes. O órgão é responsável pela maior parte do processo de digestão, As enzimas digestivas dando origem às moléculas pequenas e solúveis, que é a glicose, aminoácidos e glicerol. E Aureni, você está falando aí que o intestino delgado ele tem cerca de 6 metros, então quanto tempo esse alimento demora para percorrer todo esse intestino? Percorre normalmente cerca de 12 horas. Nossa Senhora, hein? Vou estar falando agora sobre o intestino grosso, que apresenta algumas partes principais, que é o seco, o colo, reto e o ânus. O colo é dividido em colo ascendente, colo transverso, colo descendente e colo sigmoide. O seco é a parte inicial do intestino grosso. Essa região conecta-se ao apêndice, uma estrutura que possui um lúmen pequeno e estreito. Quando alguma inflamação afeta o apêndice, dizemos que o paciente apresenta uma apendicite, que é uma patologia bem conhecida. O colo ascendente, como o nome sugere, estende-se para cima e termina na superfície inferior do fígado, estando localizado do lado direito da parede abdominal. Aí temos também o colo transverso, como o nome indica, atravessa a cavidade abdominal. Ele segue logo abaixo do estômago, na direção da direita para a esquerda. O colo descendente, ele inicia-se perto do baço e está presente do lado esquerdo do abdômen e segue para baixo. Já o colo sigmoide, essa porção do colo apresenta a forma de S, estando assim mais próxima do reto, que é um canal localizado na região anterior do sacro e termina no ânus. O ânus, local onde o sistema digestório conecta-se com o meio externo e as fezes são liberadas. Temos a camada mucosa do intestino grosso. Não apresenta vilosidades como as que estão presentes no intestino delgado, É possível perceber no intestino grosso uma grande quantidade de células calciformes, que são células enteroendócrinas, e também células absorvitivas, as quais apresentam microvilosidades curtas e irregulares. Na parte do intestino também estão presentes as células linfóides e nódulos.
Essas estruturas estão presentes desde a lâmina própria até a submucosa, né? A riqueza dessas células está no fato de que o intestino grosso é repleto de bactérias. E complementando aqui o que a Aurene disse, o que faz o intestino grosso funcionar? É sempre encher seu prato de verduras e legumes, trocar o pão, o macarrão, o arroz brancos pelas versões integrais e incluir as sementes em suas receitas, frutas, especialmente quando consumida com cascas e bagaço. Também ajudam a melhorar as funções intestinais e acordar o intestino preguiçoso. Agora mostraremos um vídeo explicativo. Bom, e para finalizar nosso trabalho sobre o sistema digestório, lembrar que ele tem como função retirar dos alimentos ingeridos os nutrientes necessários para o desenvolvimento e a manutenção do organismo, isto é, o tubo digestivo tem a função de transformar alimento em nutrientes e absorvê-los. Essa aqui, abaixo, é uma imagem de exame contrastado. E é isso aí, pessoal. Obrigada a todos pela atenção. Tenham um ótimo dia.